câncer de pulmão historicamente ligado ao tabagismo está emergindo de uma forma surpreendente e preocupante em pessoas que nunca fumaram. Imagine então ser diagnosticado com uma doença grave, uma que você sempre associou a um estilo de vida que nunca foi o seu, e acaba descobrindo que está com um problema grave. E este não é o câncer de pulmão que conhecemos, é uma nova face de uma doença antiga, e o seu aumento misterioso levanta questões urgentes sobre o que realmente está em jogo. Se você quer saber do que se trata essa nova doença que está afetando pessoas que nunca foram ligadas ao tabagismo, esse câncer de pulmão que tem aumentado o número de pessoas com essa doença, fica no vídeo até o final que você vai saber o que está se passando. Bem-vindo ao canal Projetudo TV, eu sou Leandro Ribeiro, engenheiro sanitarista, e este é mais um vídeo aqui do canal Projetudo TV. Por décadas a mensagem foi clara: fumar causa câncer de pulmão. E de fato, o tabagismo ainda é a principal causa desta doença. No entanto, enquanto as taxas de tabagismo diminuem globalmente, vemos um aumento alarmante nos diagnósticos de câncer de pulmão entre aqueles que nunca acenderam o cigarro na vida. Entre 10 e 20% dos novos casos agora afetam não fumantes. Então, de cada 100 pessoas que se descobre essa doença, de 10 a 20 pessoas acabam sendo por causa dessa nova modalidade, esse novo tipo de doença. Mas o que torna essa doença diferente? Então, o oncologista Andreas Wick, do Hospital Universitário de Zurique, destaca que esse câncer de pulmão em não fumantes possui características moleculares distintas, que impactam diretamente o tratamento e o prognóstico. Então, pelas características dessa nova doença, fica mais difícil o diagnóstico para um eventual tratamento dessa enfermidade. Por exemplo, a história de Marta, que é um exemplo doloroso dessa dura realidade. Uma tosse persistente, muco viscoso, sintomas inicialmente atribuídos a uma doença rara, mas a verdade era muito mais sombria. Após um raio-x revelar uma sombra e uma série de exames, Marta, aos 59 anos, que nunca foi fumante, recebeu o diagnóstico de câncer de pulmão em estágio 3A. Segundo ela, foi um choque total, e a sua experiência ressalta então a dificuldade de se identificar a doença em pessoas não fumantes, que muitas vezes acabam atribuindo esses sintomas a outras causas, atrasando o diagnóstico. Historicamente, existe um carcinoma espinocelular, que é um tipo de câncer de pulmão mais comum, mas hoje o adenocarcinoma, que se origina nas células produtoras de muco, é predominante tanto em fumantes quanto em não fumantes. E aqui reside um desafio crucial: o adenocarcinoma em não fumantes é frequentemente diagnosticado somente em estágios avançados. Se houver um tumor de 1 centímetro, por exemplo, escondido em algum lugar dos seus pulmões, você não o notará, explica Wick. Sintomas como tosse persistente ou falta de ar só aparecem quando o tumor já está maior ou já se espalhou. A falta de suspeita, especialmente em não fumantes, leva a diagnósticos tardios, geralmente nos estágios 3 e 4. Bom, se não é o tabagismo, o que está causando esse aumento dessa doença? Diversos fatores de risco têm sido implicados como possíveis causadores desse tipo de enfermidade. O radônio e o fumo passivo são conhecidos, mas a poluição do ar externo emerge como um vilão ainda mais significativo. Então, a poluição do ar acaba sendo um fator agravante que tem causado esse tipo de doença. Essa que é a segunda principal causa de todos os tipos de câncer de pulmão depois do tabagismo. Então, partículas minúsculas, com menor de 2,5 microns de diâmetro, as conhecidas como material particulado de 2,5, encontrado em escapamentos de veículos e na fumaça de combustíveis fósseis, são as principais culpadas. Essas micropartículas acabam entrando no pulmão quando respiramos e acaba desencadeando esse tipo de câncer. Curiosamente, pesquisas mostram uma forte ligação entre altos níveis de material particulado de 2,5 e câncer de pulmão em não fumantes, que possuem uma mutação específica no gene chamado EGFR.
O estudo revela que o câncer de pulmão em não fumantes é mais comum em mulheres, especialmente as asiáticas, e isso pode estar ligado a mutações genéticas, as chamadas mutações driver, como a desse gene citado EGFR. Mas como a poluição do ar se encaixa nisso? Pesquisas inovadoras do Instituto Francis Crick, de Londres, revelaram que o material particulado de 2,5 ela não causa mutações diretas no DNA. Em vez disso, ele acaba despertando células mutantes adormecidas em nossos pulmões. Os poluentes são absorvidos por macrófagos, que liberam citocinas, que são os mensageiros químicos aí que fazem as células com a mutação proliferarem. Ou seja, tanto a poluição do ar quanto as mutações do EGFR são necessárias para o crescimento dos tumores. A boa notícia é que a ciência está respondendo à altura. A descoberta dessas mutações, então, impulsionou o desenvolvimento de medicamentos direcionados, como, por exemplo, os inibidores de EGFR. Há 20 anos, a sobrevida mediana era inferior a 12 meses. Hoje, pacientes com essas mutações podem viver por vários anos, alguns até mais de uma década. Marta, por exemplo, que foi citada no começo desse vídeo, tem tomado o inibidor de EGFR por quase 3 anos e o medicamento está funcionando apesar dos efeitos colaterais. Esses avanços representam um enorme progresso na luta contra essa fonte de câncer. Apesar dos avanços do tratamento, a prevenção torna-se crucial. A poluição do ar é um problema global. Aqui em cima tem um card que fala sobre esses materiais particulados. Uma olhada nesse vídeo que você vai entender um pouco mais sobre os materiais particulados e o mal que ele acaba causando no nosso dia a dia. Cerca de 99% da população mundial vive em áreas onde os níveis aí de material particulado de 2,5 excedem diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Em 2022, estima-se que 194 mil casos de adenocarcinoma de pulmão foram atribuídos ao PM2,5 ou ao material particulado aí de 2,5. Isso globalmente, com a maior carga no leste asiático. A maior parte das pessoas que apresentaram essa doença são do leste asiático. Então essa transição de combustíveis fósseis não é apenas vital para combater as mudanças climáticas, mas também para melhorar a qualidade do ar e, consequentemente, reduzir a incidência de câncer de pulmão. A conscientização sobre esses riscos é o primeiro passo para a mudança. Então, o câncer de pulmão em não fumantes, doença que as pessoas acabam apresentando sem ser fumantes, ela acaba nos forçando a avaliar ou reavaliar as nossas percepções sobre o clima. Então, não é mais só uma consequência do tabagismo, mas um desafio complexo, influenciado por fatores genéticos e ambientais. Então não é somente a parte genética, mas a parte ambiental tem contribuído para que aumente o número de pessoas com essa doença terrível. Então, especialmente a poluição do ar, que vem piorando ou se deteriorando com os anos, acaba também aumentando, fazendo aumentar o número de pessoas que vão, infelizmente, desenvolver essa doença. A história de Marta e os avanços científicos nos dão esperança, mas a luta acaba sendo contínua. Esse estudo acaba então sendo um lembrete de que a saúde dos nossos pulmões que está diretamente ligada à saúde do nosso planeta. Ao abordar a poluição do ar e continuar esse tipo de pesquisa, podemos mudar o futuro dessa doença e salvar inúmeras vidas. Então deixa aqui nos comentários o que você acha desse tipo de doenças. Se você sabia dessa informação de que o número de pessoas não fumantes com o tipo de câncer está aumentando, se você não sabia ou se você tem alguma curiosidade ou dúvida, digita aqui nos comentários pra gente. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí sobre o câncer de pulmão que está afetando as pessoas que não fumam, não somente os fumantes, que ainda são a maioria, né, que acabam desenvolvendo esse tipo de doença, mas agora o número de pessoas que estão com câncer de pulmão e que não fumam está aumentando, justamente pela poluição do ar e também fatores genéticos que contribuem com o gene aí que acaba desenvolvendo, que é o responsável por desenvolver esse tipo de enfermidade, que infelizmente atrapalha muito a vida das pessoas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever e comentar aqui pra gente. Dá um joinha aí que isso nos ajuda muito. Meu nome é Leandro Ribeiro e esse foi mais um vídeo aqui do canal Projetudo TV.